Bom dia a todos. Mais uma vez, agradecer ao time da Signa pelo convite, pela oportunidade aí de dividir a nossa experiência nesse desafio, né, que é a transformação digital. Acho que é algo que todo mundo está ouvindo falar, estamos assistindo, estamos vivendo na prática, mas o desafio é fazer isso, né, dentro da oncologia, né? Então, para mim, além de desafiador, mas é bem prazeroso falar desse tópico aí, a transformação digital na jornada oncológica, né? E hoje, em especial, eu vou falar da transformação digital no serviço de saúde privada, né? O desafio de fazer isso em empresa privada, né? Porque o desafio aqui é que as empresas têm um budget, têm que bater meta, né? Tem que dar resultado, mas tem que investir, né? Em tecnologia, em desenvolvimento. E quando você faz algo que não existe, né? Então, esse é um investimento de construção mesmo, de criação. Eu acho que esse talvez seja o principal desafio, né? Ao longo da minha fala, eu vou trazer aí 3 tópicos. O que eu espero aqui né, eu espero gerar desconforto em vocês, tá? Que vocês tenham questionem, né, o papel que vocês, né, desempenham atualmente, né, que vocês consigam perceber necessidade de mudança e principalmente perceber a oportunidade, né, como atores dessa mudança, tá? E de interferir positivamente aí no mundo, né? Nós vamos estar abordando 3 tópicos, né? O momento histórico do serviço de saúde privado, o que está acontecendo com a saúde privada. Vamos falar de presente, de futuro e de contexto, né? O contexto onde tudo isso está inserido. Depois a gente aborda o que é transformação digital, que eu acho importante deixar claro do que nós estamos falando, né? A gente alinhar aqui conceitos, né? E aí depois eu vou contar para vocês um pouco da nossa experiência, né? Então, assim, o presente da saúde, né? Não é difícil todo mundo perceber que chegamos no limite, né, do recurso, né? Recursos são sempre infinitos, mas do que tange a investimento em saúde, ele chegou no seu limite. Né, 80% hoje do financiamento da saúde privada é feito por empresas, nenhuma empresa consegue aumentar nenhum percentual ali na estrutura de custo, né, dela, e principalmente que seja com saúde, né? Por outro lado, veio desenvolvimento científico acelerado, incorporação de novos tratamentos, novas tecnologias, né? Toda essa evolução da medicina, chegando o tratamento o tempo inteiro, né? Basta olhar para a oncologia, né? Que há 10 anos atrás, câncer de pulmão metastático vivia 8 meses, né? Hoje, pacientes de câncer de pulmão metastático, você faz um perfil molecular, uma análise disso, análise daquilo, medicina de precisão, medicina personalizada, os pacientes vivem 5 anos, né? E aí, remédio mais caro, tratamento. Então, grau desafio, fazer mais coisas com o mesmo recurso. E somos nós que temos esse papel de fazer isso, né? Porque a gente entende desse negócio, nós na oncologia, sistema de saúde como um todo, né? A gente que vai conseguir dar uma solução. E a solução passa por alguns passos, né? Um é consolidação, né? Então, a gente já está vivendo isso na saúde, né? É a busca por escala e sinergia, né? Os grandes grupos. O outro é novos modelos de negócio, né? Também estamos vivendo, né? As verticalizações, as estratégias de parceria, né? Tem uma enormidade de novos modelos surgindo, ninguém sabe qual é o ideal, mas está todo mundo buscando soluções para fazer mais coisas com o mesmo dinheiro, né? E o outro é o uso das ferramentas, né, da digitais, que a gente vai falar um pouco mais. Então, são 3 buscas, né, para a gente conseguir resolver isso, né? Olhando na prática, assim, pô, o país gasta muito dinheiro, né? Não é pouco. O SUS gasta pouco, mas o investimento na saúde privada é muito alto. Mas ainda a gente tem um cliente insatisfeito, né? A opinião do paciente, quando você olha aqui, ó, a gente está gastando bastante, semelhante a países desenvolvidos, isso da saúde privada, né? Mas, ó, nossa clientela está insatisfeita, quase 80% acha que não está bom. Bom mesmo é só 20%. Então tem muita oportunidade, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer. E o dado legal é que, assim, as pessoas acreditam em nós, né? Acreditam nos hospitais, acreditam nos provedores de saúde, nos médicos, nos profissionais, né? Então, eles confiam seus dados para nós, enquanto que elas não têm confiança nos seus dados para governo, e aí, pasmem, né? Para companhias tecnológicas, né? Então, acho que isso é um ponto positivo que fala a nosso favor, né? Isso é a realidade. E o futuro, né? O
Futuro, a gente tem aí ninguém aqui tem bola de cristal, mas a gente consegue olhar para o que está acontecendo, para poder prever o que vem a ser a medicina do futuro. A gente não tem dúvida que nesta medicina do futuro haverá um novo modelo de negócio. Esse clássico que a gente está hoje, ele vai mudar. A pergunta é como e para onde, né? Em que velocidade. Então, olhando algumas coisas que já ocorrem, né? Então, a gente tem avanços tecnológicos relativos ao paciente, né? Abundância de informação hoje. O paciente pega fácil, né? Então, tem muita informação para o paciente, eles estão lendo o tempo inteiro. Tem as fakes, né? Que ainda piora as coisas, piora a vida da gente, né? Acaba interferindo negativamente, mas tem muita informação, já é muito fácil o paciente pesquisar. Os pacientes hoje estão submetidos à avaliação física constante, né? Já a maior parte dos pacientes já tem reloginhos, né? Esses gadgets, wearables, isso vai ficar cada vez mais frequente à medida que chega o 5G e que essas ferramentas ficam mais baratas, né? Isso vai expandindo, que vai gerar uma geração de biomarcadores vitais contínuo, né? Isso é uma novidade, a gente não estava acostumado com isso, né? E outra inteligência artificial, que à medida que o volume de dado vai aumentando, né, ela vai ficando cada vez mais acessível, mais barata, né? E isso é exponencial, né? Ela vai numa velocidade muito grande. Quando você olha para o aspecto social, né, de todas as evoluções que estão ocorrendo, né, esse desejo, né, por buscar constantemente informação, mudança do padrão de beleza, para um estilo de vida mais saudável, né? Hoje os pacientes fazem treinamento remoto, né, atividade física remota, comunidades de treinamento específicos, né? Então são exemplos de ações sociais que estão mudando a forma das pessoas se comportarem, né? Além dos avanços da medicina, né? Poxa, a gente decodificou o genoma, nós temos hoje uma enormidade de marcadores séricos contínuos, a gente faz biópsia líquida, né? A gente colhe sangue, acha DNA mutado e vê o perfil de mutação, né? A gente aprendeu que o microbioma é importante, né? Os bichinhos que vivem em nós fazem a diferença, né, da nossa saúde. E a nanomedicina, que era algo teórico, assim, hoje é uma realidade, né? Tudo isso vai fazer o quê? Guidelines terapêuticos mais objetivos, que é o que a gente está chamando de medicina de precisão e personalizada, né? Vai gerar uma enormidade de dados, big data, nós vamos ter um monte de ferramentas para analisar e a gente passa a ter algoritmos decisórios, né? E isso vai propiciar uma popularização e domínio do conhecimento. Então, a gente vai conseguir que médicos no interior, com acesso à internet, bota lá os dados dos pacientes, né, do paciente dele, e tem ali um algoritmo decisório que vai ajudar ela a tomar decisão. Então, tem aí uma redução de risco, desperdício, né? E quais as consequências disso? Olha, a gente vai ter uma população mais esclarecida, né? O desafio aqui é que ela precisa estar educada para ficar adequadamente esclarecida. Então, né, principalmente no Brasil, né, a gente espera muito que amplie a educação dessa população, né? Uma população mais proativa, né? E aqui vem uma visão do que a gente está chamando de compressão de morbidade, né? Como essas pessoas tendem a ficar com esses cuidados todos, né? Elas não deixarão de ter as doenças, mas talvez isso ocorra numa fase mais tardia da vida, né? E uma expectativa de aumento de longevidade. Que tipo de medicina do futuro a gente espera? Uma preditiva, preventiva, proativa, de precisão personalizada e funcional. E é isso que vai permitir que a gente faça mais coisas com o mesmo dinheiro, né? Isso tudo faz sentido por quê? Porque, poxa, a gente está envolto no que a gente está chamando de revolução digital, né? Que é essa convergência de múltiplas tecnologias inovadoras, né? E todas potencializadas por conectividade, né? E que envolvendo domínios físicos, digital, biológico, né? E essa revolução, ela é isso que a gente está vendo aí, né? Era das coisas, dos serviços, né? Espaços, pessoas, tudo isso se comunicando, né? E o que é legal é a mudança do foco. A gente sai do foco do produto e vem para o foco do ser humano. Apesar de ser digital, de ser tecnológico, né? A gente migrou para um foco no ser humano, né? Que no nosso caso é o cliente, né? Então, vindo aqui para a oncologia, para a saúde, quem são nossos clientes, né? Poxa, nossos clientes, às vezes a gente olha, é o paciente só. Não é só o paciente, né? O médico é nosso cliente, né? O paciente é nosso cliente, a família do paciente é nosso cliente. Os planos de saúde, por mais que você fale, não, mas eu que sou cliente, ele que me paga, né? Aquele conceito do quem é que paga e quem entrega um produto, né? Mas o plano de saúde é meu cliente porque eu resolvo o problema dele também, né? E aí, assim,
quando a gente passa a olhar para esses clientes, né, vem um desafio. Então, uma coisa que a gente sempre se preocupou no processo, né, foi essa migração do foco do produto para o foco do cliente. Então, você sai da lógica de vender produto para uma lógica de servir cliente. Uma lógica sai, né, de olhar para o produto, os atributos, se é bonito, se é caro, se é isso, se é aquilo, para uma lógica da necessidade do cliente, que o cliente precisa. Né? Buscar a fidelização. Quando você cuida da jornada, você busca fidelizar, porque você atende ele em todos os pontos da necessidade. Né? E você começa a efetivamente segmentar esses diferentes clientes. Né? Você sai da lógica de tipo de produto para a lógica de segmento de cliente. Né? Outros aspectos, o foco, né? O foco é de fora para dentro, né? Do paciente para a instituição, e não a instituição que impõe ao cliente, né, hábitos e costumes, né? E aí os dados, tudo isso que a gente coleta dele, né, vai ser essencial para a gente entendê-lo, né? E atendê-lo, né? Falando um pouco agora de transformação digital, né? O que é, né? Qual é a definição disso, né? Mas antes, vamos nos atentar para que se a gente não cuidar, nós vamos sofrer uma disrupção digital. Né? Na disrupção, tudo que está acontecendo lá fora vem para cima da gente e a gente é obrigado a seguir. Olha o que aconteceu aí no sistema bancário. Né? Ele impôs e a gente teve que se adaptar. Né? Então, na disrupção, o sistema cria propostas de valor e a gente segue aquilo, a gente se adapta. No sistema de saúde, se a gente não participar e aí do que a gente chama de transformação, o sistema vai nos impor, a gente vai ter que se adaptar. Né? E vocês veem que, numa pesquisa aí, 88% dos executivos, né, esperam que o impacto da disrupção será grande e transformativo. Mas apenas 22 deles têm uma estratégia. Então, assim, na prática, ele sabe que vai mudar. Né? Só que ele não está fazendo nada por isso. Vai acontecer, ele vai ter que embalar. Isso é disrupção. Tá? É de fora para dentro. Na transformação, ela é de dentro da empresa. A empresa se prepara, se organiza, né? E aí ela começa todo um processo de mudança para gerar a transformação digital. Né? Então, você cria mudança organizacional através de tecnologias, de modelos de negócio e busca melhoria de performance. Né? E, assim, poxa, dado aí de 2000, isso foi antes da pandemia, né? Apenas das grandes empresas analisadas pela McKinsey, só 16% de fato admitem que iniciaram um processo estruturado. Eu acho que a pandemia acelerou, isso é positivo, a gente vê claramente isso mais presente hoje. Né? E aí, falando da nossa experiência, né? Acho que o que é importante aqui eu dividir com vocês? As premissas que a gente cuidou. Né? Acho que assim, trabalhar em busca da transformação digital na instituição privada, precisa ter uma equipe que tem interesse nisso. Tá? Então, você tem que ter os experts lá, o time de TI. Né? Se você vai fazer esse processo próprio, né? Você vai desenvolver dentro de casa, aí sim você tem que ter uma equipe experiente. Se você vai fazer com um parceiro, você precisa de um parceiro alinhado. Né? Essas equipes, ao final do dia, elas começam a ser dedicadas, né? Mesmo que seja part-time. Colaborador, às vezes, do setor nosso lá da qualidade, tem que ter um horário para isso, tem que estar travado na agenda dele, né? Para que haja e que essas pessoas estejam alinhadas. Né? Eu sei que missão, visão, valores, todo mundo tem, mas olha, não tenham dúvida que isso aqui é uma pilar essencial, ficar claro para os colaboradores, né? Qual é a missão, visão da instituição, né? E valores que façam sentido, para fazer sentido para ele lutar por isso aqui. Tá? Tem que ter cultura institucional focada em transformação, em mudança, né? Em inovação. Se a instituição não tiver essa cultura, isso aqui vai ficar muito duro, vai ser muito difícil. Financiamento é um desafio. Né? Então, assim, seja o tipo de transformação, de processo, né, que você vai construir, tem que pensar em financiamento, tem que ter budget e tem que ter budget dedicado, tem que ter um tanto de dinheiro dedicado para esse projeto. Né? E mais, né? Esse time, essa equipe que vai tocar, tem que ter autonomia para tocar essa grana. Né? Então, também, isso se você trava muito em cima, isso não vira. Tá? E outra coisa, não imagine que esse troço vai ficar pronto e outro dia, tipo a roupa, né, que você veste, no outro dia está pronto, sai bonitão na rua, esquece. Né? É desenvolvimento progressivo, né? Que o pessoal aí pessoal da área de TI chama de desenvolvimento beta. Né? Então, você vai fazendo, faz uma coisinha, vai melhorando, faz outra coisinha, vai melhorando e vamos embora. Né?
Primeiro ponto nosso, a gente tinha que deixar claro, assim, eu estou transformando o quê? Né? Então, a gente olhava e falava assim, pô, mas a minha instituição, a gente quer entregar um valor para os pacientes, né? Então, quando a gente começou a olhar para os pacientes aqui, a gente, pô, o que é o valor que eu entrego? Né? A gente criou essa matriz de valor. Se a doença é curável, o doente espera a maior probabilidade de cura possível. Se não é curável, quer viver o máximo possível. Tudo isso ele quer com qualidade de vida, com o menor desperdício possível, com segurança, né, para gerar essa experiência. Então, ter uma matriz de valor, né, que também caracteriza a base da cultura da instituição é importante. Próximo ponto que foi importante para nós foi ficar claro o fluxo do nosso negócio. Né? Então, dentro das instituições de vocês, assim, olha isso, pensa em estrutura o fluxo, que não estou dizendo que esse é o correto, que não é o correto, foi o nosso. Né? Esse era o nosso fluxo. Né? A gente tinha o core aqui, que era o nosso negócio, um quemato, tinha especialidades, tudo que a gente faz, tinha alguns que mandam a gente fora, a gente foi criando núcleos que nos permitiam olhar o negócio, né, com delicadeza. Né? Então, o núcleo 4 tem peculiaridades diferentes do núcleo 2. Então, isso faz com que os colaboradores, esse time que está envolvido, e até o usuário, né, e até a construção da ferramenta, consiga, né, nos ver claramente em cada um desses momentos aí, desses núcleos. Né? Outro ponto importante é construir jornadas. Então, a gente aqui, nós trabalhamos, né, em jornada, tanto do remédio, que é um negócio, né? Então, a gente fez uma jornada do medicamento. Né? Vocês veem, a jornada do medicamento, ela se relaciona com a indústria, quando a indústria trabalha com o encaminhador, com o especialista, que isso vai gerar um perfil epidemiológico. Né? Se eu tenho muita gente neuro, eu vou ter mais paciente de tumor neurológico. Se eu tenho um time, né, muito em gastrointestinal, vou ter um perfil epidemiológico diferente. Né? Óbvio que empresas muito grandes, elas acabam diluindo, né? Mas quando você pega unidades localizadas, isso, perfil epidemiológico aqui, ele claramente é afetado pela essa relação, encaminhador, perfil médico, e a relação que esses profissionais têm com a indústria farmacêutica. Isso gera protocolo, que gera prescrição, que gera expectativa de consumo, gera o consumo, minha relação entre consumo e receita, faz uma fatura, vai para o convênio, glosa, né, recebe o din-din, paga o distribuidor ou a indústria, que volta tudo, né? E aí eu tenho que comprar e manter o estoque. Então, vocês veem que essas jornadas, elas são importantes para o time, e são importantes para ficar claro em qual momento você vai intervir, como você vai intervir. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais desses processos. Né? Aqui, falando um pouco da jornada do paciente, eu vou ampliar aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, aqui é uma jornada do paciente antes do diagnóstico. Tá? Vocês veem, a gente está falando aqui, ó, quais os estágios. Vamos olhar a terceira coluna, busca por oncologista. Né? O cara quer o quê? A ação que ele está fazendo, agendamento de consulta com o oncologista, é o que ele quer. Né? Ele foi indicado por médico, por amigo, parente. Qual é a necessidade que ele tem? Tem que encontrar uma clínica profissional de confiança, tem que atender o plano, tem que ser ágil no agendamento. Né? Qual a motivação? O que motiva ele? Né? Poxa, o que motiva ele a escolher? Né? Ele vai motivar, nas pesquisas que a gente fez, ele está motivado ao médico indicado, alguém indicou o médico para ele. Como é que está ele nesse momento? Ele está ansioso, está angustiado. Né? Quais canais ele vai usar na instituição? WhatsApp, telefone? Né? Quais processos ele vai usar? Né? Que é agendamento da consulta com o oncologista. É um processo que nós temos dentro da instituição que garante que alguém que queira consiga agendar. Né? Para no final, então, tem ali um sistema, tem um colaborador. Né? E quais os desafios? Eu não quero perder esse agendamento. Se ele me procura, né, a instituição quer cuidar dele. Isso aqui é um exemplo, uma coluna de tudo que é todo o processo da jornada do paciente antes do diagnóstico. Né? Vocês veem aqui, ó, isso aqui é a jornada do paciente em tratamento. Né? Vocês veem que são diferentes momentos em diferentes estágios. Né? A gente não vai entrar em detalhe, mas é para você. Aqui a mensagem é desenhar a jornada do paciente, né, de diferentes perfis, em diferentes momentos, é essencial. Isso aqui é o time que está na ponta que faz. Isso aqui, para você evoluir, né, e pensar em fazer transformação digital, você tem que ter a jornada construída. Né? Porque aí você vai conseguir montar esses 3 processos aqui, esses 3 momentos. Né? Então, o primeiro momento é a digitização. É tão somente você escrever no computador, né? Que é a transição da informação analógica para uma digital. Você pode usar gadgets, você pode usar sistema, você pode usar o leitor óptico, né?
mas você está digitizando. Essa informação ela não é uma inteligência ainda. No segundo passo, a gente tem a digitalização, né? E aí você começa a... São os sistemas, né, que a gente vai implantando, né? A gente usa aqui o Tazi, mas existem outros, o MV. E os outros sistemas, uma coisa que a gente aprendeu é assim, não espere ter um único sistema que resolva toda a sua vida. Não vai ter, né? Então, você vai ter sistema focado lá na contabilidade, você vai ter minerador que te ajuda a buscar dado, você vai ter o sistema básico de prontuário, você vai ter sistema de intercomunicação, sistema de telefonia, porque esses sistemas especialistas, eles evoluíram muito rápido, e você esperar que um saiba de tudo não vai rolar. E aí, né, esse processo de digitalização, às vezes você bate o olho assim, toma até susto, né? Porque tem um monte de sistema e tão integrado e funcionando, né? E aí vem o terceiro passo, que é a transformação digital de fato. Então, a partir do momento que você olhou para a jornada do seu doente, seu foco é no cliente, você começou a digitalizar os processos, você vai ver que as oportunidades surgem. Quando você se põe no sapato do cliente, é que começa a construção da transformação. E a transformação, lembra, ela é de baixo para cima. Não vai ser o executivo que vai lá ter uma ideia mirabolante e falar, pá, pronto, né? Vai ser quem está no dia a dia, quem está se colocando, e vão ser formados de pedaços, né? Por isso que é importante começar, né, ir construindo ao longo do tempo, né? E efetivamente ir melhorando. Faz, deu certo, continua, deu errado, né? Corrige, muda de novo. A gente tem usado uma metodologia de laboratório, né? Então, a gente tem o time de Instituto de Ensino e Pesquisa, a gente tem focado muito em pesquisa de vida real. E aí o que a gente faz? Então, tem uma ideia, né? Agora, recente, a gente fez um estudo, né, de implantar uma ferramenta de avaliação geriátrica à distância, né? Os velhinhos estavam em casa, a gente tinha que avaliá-los. Então, durante a pandemia, vamos fazer isso à distância. Fizemos um estudo, 60 pacientes, a gente viu, ó, é viável. A primeira etapa do estudo foi, é viável, né? Segunda etapa, se isso atingiu os objetivos esperados, né? Ou seja, e te digo, a gente conseguiu com isso evitar que pacientes tomassem quimio, evitar que ele fosse para o hospital, baixando taxa de internação. Então, fez o laboratório ali, 60 pacientes, escreveu, analisou, publicou, provou que é viável, agora nós começamos um processo de implantação, né? Então, a transformação digital, ela pede esse passo a passo. Você não vai chegar e ter tudo pronto da noite para o dia, né? Lembre sempre, olha, não existe um pós-implantação. Plantou, né? Agora vamos para a vida real. Não, a gente vai estar, sempre terá um durante, você vai estar sempre implantando. É uma evolução contínua esse assunto, tá? Bom, as oportunidades que a gente tem com isso, né? O que a gente espera, né? Que a gente consiga conquistar a escala associada à personalização da assistência. É isso que a gente espera com todo esse processo de transformação digital. Promover um cuidado integrado, seguro, de custo efetivo, focado no cliente, focado nos nossos diferentes clientes, né? Então, as ferramentas não podem olhar só para o paciente, tem que olhar para a família, tem que olhar para o convênio, tem que olhar para o médico, né? E que a gente seja ator, né? A gente quer transformar, a gente não quer ser transformado, né? Que esse é um desafio. Algumas coisas não tem jeito, você vai ser transformado, né? Mas a gente também quer ser um ator relevante, né? Nessa lógica do enfrentamento, né? Buscando estratégias de diagnóstico precoce, preciso, estratégias terapêuticas mais eficientes, personalizadas, igual a gente falou. No final, a gente diz aqui de economia de recursos, mas nada mais é do que a gente conseguir fazer mais coisas com o mesmo dinheiro, né? E um desafio que fica para todos, né? Assim, o time tem que estar apaixonado por esse tipo de projeto, né? Tem que vestir a camisa. Por isso que é importante missão, visão, alinhamento, né? Para o time todo ter uma lógica, né? De mudar aquela coisa ali de colaborador e time, né? Para uma lógica um pouco mais emotiva, mais, né, de lovers em ecossistema, né? A gente tem que definitivamente amar isso tudo que a gente faz, né? Até porque se a gente olhar bem, gente, do tempo acordado, né, que a gente passa, porque em casa a gente passa um tempo longo, mas em geral é dormindo, né? Então, pensem, né, que os nossos colaboradores, nosso time, do tempo acordado, a maior parte ele está dentro da instituição, servindo, né, aos nossos clientes. Então, é muito importante que esse processo seja feito com muito carinho. É isso. Muito obrigado.